gente, para quem não me conhece, meu nome é Laura Santos e hoje a gente vai abordar o assunto namoro e casamento. Bom, gente, como eu estava falando para vocês, hoje a gente vai abordar o tema namoro e casamento. São duas coisas que não são fáceis na vida da gente. Então, o primeiro item que eu quero falar para vocês é o seguinte: eu não sou muito de sair à noite, mas o pouco que eu saio, eu consigo observar muito os casais chegarem em barzinho e cada um tirar seu celular e você só escuta três coisas, né? É chamar o garçom para perguntar a senha do Wi-Fi, pedir o que vai beber e a conta na saída. Porque eles sentam, eles não trocam uma palavra. Geralmente ela tá no celular dela e ele tá no celular dele. Ninguém discute relação, ninguém discute defeito, ninguém discute qualidade, ninguém discute nada. E ali fica por uma hora e meia e vão embora. Nesse meio termo rola uma briga, uma discussãozinha entre casais. Ela vai pra casa dela, ele vai pra casa dele, outra hora sai com os amigos. E quando chega na madrugada ele manda uma mensagem pedindo desculpa. E geralmente, como todas as mulheres, né, a gente acaba aceitando o pedido de desculpa deles. E no outro dia tá tudo bem, só que ninguém discutiu o que aconteceu no dia anterior. Ninguém quis saber realmente o que aconteceu, o porquê da discussão. E aí, mais um pouquinho, essa pessoa resolve se casar. Só que quando a gente casa, a gente não consegue não atender o marido no telefone, a gente não consegue desligar ele. E resumindo, ninguém discute a relação. Esse casal resolve se casar. E você não consegue desligar o telefone na cara do teu marido, você não consegue fazer muita coisa. Então você vai ter que ir pra cama com ele, você vai ter que esquecer essa discussão que você teve. Então eu acho que hoje tá faltando muito diálogo entre casal. Então as pessoas preferem não conversar, as pessoas preferem expor as qualidades e nunca os defeitos. Porque é mais fácil você expor o que você é de bom do que você é de ruim. Então por que não expor a parte ruim da gente? Enquanto a gente tá namorando, enquanto a gente tá se entendendo antes do casamento. E a gente acaba por só mostrar o lado bom. Então ninguém fala: olha, eu tenho X de defeito, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E eu falo isso para vocês por experiência. Eu tive comércio por muitos anos e eu sempre escutava os homens ou as mulheres chegar e falar: meu marido não era assim. Meu marido ficou assim depois do casamento. Não, seu marido era assim antes do casamento. Sua esposa era assim antes do casamento. A única diferença é que vocês não conversavam. Cada um tinha sua casa, vocês não viviam no mesmo ambiente junto, ali, no dia a dia, 24 horas. Então, ninguém expõe esse defeito, só as qualidades. Então, aí eu tô dormindo com a minha inimiga, aí eu tô dormindo com o meu inimigo, porque meu marido é assim, porque meu marido é assado, porque minha esposa é assim, porque minha esposa é assado. Sempre foram assim. É que a gente nunca percebeu, porque no namoro você prefere fingir que você não viu, né? Você não presta atenção. Por quê? Porque ele vai pra casa dele e você vai pra tua casa. Você não vai viver 24 horas por dia. E quando vem os filhos, a tendência é piorar, não é melhorar, é piorar. Por quê? Porque os filhos consomem a metade do nosso tempo, a gente fica exausta por estar cuidando. E geralmente hoje a maioria das mulheres trabalha fora, os homens não entendem isso. E a mulher trabalha fora em casa o dobro, né? Porque fora você tem um horário para você trabalhar e dentro da tua casa você não tem. Então, gente, eu acho assim, eu acho que as pessoas precisam expor mais os defeitos. E esquecer um pouco as qualidades. Deixar que a qualidade o seu marido vê com o tempo, o seu namorado vê com o tempo. Porque se você expõe seu defeito, ele vai poder escolher se ele quer ou não ficar com você.
ou você vai poder escolher se você quer ou não ficar com ele. Acho que a partir da hora que você deixa para mostrar seu defeito dentro do casamento, tudo é mais difícil. Porque dentro do casamento você vai ter filho. E muitos têm o filho antes do casamento, que é pior ainda. Fica mais difícil a vida. Então, assim, meu marido arrotou na mesa depois de casado. Não, ele arrotou na mesa de solteiro. É que solteiro era engraçado ele arrotar. Então, quer dizer, você não para ver isso no namoro. Você vai começar a ver isso no casamento. Agora, se o seu marido faz tudo isso perante seus amigos no namoro, então você pode ter opção. Ele não vai mudar. Então você pode escolher se você quer ou não ficar com ele. E quando a gente gosta, e outra, gostar não é motivo para casar. Porque o gostar, você gosta de qualquer coisa. Você gosta de um objeto dentro de casa e você dá ele embora, você quebra, eu não gosto mais. Amar não. Você pode ter um objeto na tua casa velho, que ninguém dá um centavo por ele, mas é velho, mas você o ama. Você vai ter ele lá dentro da tua casa. Num cantinho, mas você vai ter. E mesmo assim o casamento. Gostar não é o suficiente para casar. Gostar não é o suficiente para ter uma família. Porque para você ter uma família, você precisa amar. Amar a sua mulher, amar teu marido, para você amar os teus filhos. Para você poder educar teus filhos. O gostar acaba um dia. O amor não. O amor, ele vai crescendo cada vez mais. É com os detalhes do dia a dia, com o que o parceiro faz por você, o que você faz por ele. Então eu acho que isso ficou de lado no casamento, no namoro. Então no namoro a gente dá um beijinho aqui, um beijinho ali, tá bom. Só que no casamento não fica no beijinho, né, gente? O casamento vai além do beijo. Se você tá com raiva do seu namorado, você pega as suas coisas, você vai embora. No casamento você não pode fazer isso, você vai pra onde? Pra casa dos teus pais e volta? Ele vai pra casa dos pais dele? Ele não vai. Então, no casamento, você tem que suportar muita coisa. E eu tô vendo hoje muitos casais se separando. Tipo aí 1 ano, 2 anos de casamento, já com filhos se separando. Ou porque encontram uma mensagem de uma mulher no celular, ou porque isso, ou porque aquilo. E acabam se separando cada um pro teu lado. Sem pensar que eles fizeram filhos. E filho é pra sempre. Marido e esposa não é pra sempre. Não deu certo, a gente entra num acordo, a gente decide o que faz, mas não é para sempre, só que filho é para sempre. Então eu acho assim, eu acho que os casais deviam se expor mais, expor sim, defeitos e deixar a qualidade para ele descobrir, para ela descobrir com o decorrer dos anos, com o decorrer do tempo. Então, o gostar não é o suficiente para casar. Eu fui com a cara de fulano, não é o suficiente para casar. Não é o suficiente para você pôr filho no mundo, não é o suficiente para muitas coisas. Porque eu acho que casamento é parceria. Namoro também é parceria, né? Porque ambos têm que estar sintonizados no mesmo gosto, na mesma paixão. E isso hoje não acontece muito. Já devido à internet, porque cada um vai pro teu lado e cada um tem seus hábitos, então isso já complica muito. E a gente acaba se deixando levar por tudo isso. Então eu acho assim, se você ama e se acha que vale a pena lutar, luta por ele. Mas se você o ama, se você gosta, só não vale a pena. Porque quando você casar, você vai ver que as coisas não tem nada a ver com o namoro. As coisas é completamente diferente. Então esse recadinho vai muito para quem vai se casar agora ou para quem está casado e acha que não tem que conversar. Tem que conversar, gente. O diálogo é importante. É você expor o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer, o que você não quer dentro de um casamento. Não dá para você viver no mundo de ilusão. A vida aqui é real, o casamento é real, o filho é real. Então, tem tudo isso. Eu acho que as pessoas falam assim, eu conheço fulano. Não, você vive com uma pessoa de 40, 50 anos, você não conhece. Você só vai conhecer ela depois que você se separa. E no seu dia a dia, né?
o mau humor, o respeito. Eu costumo dizer assim, se eu vejo uma pessoa com a cara feia, eu nem cutuco. Por que eu cutucar? Se ele tá com a cara feia, se não é comigo, alguma coisa aconteceu. Se ele tiver vontade de expor o que aconteceu lá fora, ele vai chegar em mim, ele vai falar. E eu gostaria, pra mim, falando pra mim como mulher, eu gostaria que a pessoa chegasse e me visse com a cara feia, cutucasse. Agora, se eu quiser falar sobre o que está acontecendo, eu vou chegar e vou falar, olha, aconteceu isso, 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 isso. Assim, estou pedindo opinião. Então, eu acho que é respeito e essa coisa do respeito no casamento acabou muito. E é onde as pessoas não conseguem viver mais e acabam ficando 1 ano, 2 anos juntos e acabam se separando sem pensar nos filhos, né? Porque casamento não é para sempre, filhos sim. Não importa, você pode ter 100 anos, se você viver 100 anos, seu filho vai ser seus 100 anos. Então, isso hoje se tornou um caos no casamento. Mas fulana vive assim e se dá bem com o marido. Fulana, às vezes ela entrou num acordo com ele, às vezes os dois são parceiro, porque casamento é parceria, casamento é uma sociedade. Então, se o ser humano não vê isso, eu vou casar hoje, mas se não der certo, amanhã me separe. E eu estou falando para vocês, tipo, como uma experiência. Eu me casei, não 2, eu me casei 3 vezes. Então, o casamento para mim, eu sempre vi como uma parceria. Eu consegui olhar no olho do parceiro e dizer, olha, não gosto disso. E geralmente ninguém gosta de ouvir a palavra eu não gosto. E eu sou assim, eu não gosto disso. Eu gosto assim, a gente poderia fazer assim, olha, vamos caminhar junto, porque eu costumo dizer, eu tenho filhos casada, já tenho um já, na adolescência tá namorando, e eu costumo dizer assim, se você não conseguir olhar no olho do teu parceiro e dizer realmente para ele o que você sente, você vai falar para quem? É o seu companheiro, é o seu cúmplice, então você vai expor seu problema para um amigo, para uma pessoa que não tem nada a ver, sendo que você poderia estar resolvendo isso entre você e ele. Então, tudo isso daí a gente tem que tirar como base de experiência, porque eu sempre fui uma pessoa, eu gosto de observar muito, mas eu gosto de falar também. E o falar meu não é falar, discutir relação, eu gosto de tudo. É política, é sexo, o que for, eu gosto de conversar sobre o assunto. Então, não sou uma pessoa fechada a diálogo. Então, eu acho que isso sempre me ajudou e por isso eu passei a observar muito as pessoas. Eu sei que, obviamente, as pessoas me observam muito. Mas o observar me ensinou muito. Me ensinou muito o porquê. Por eu gostar de conversar, geralmente você pega uma pessoa que não gosta. Então, você acaba respeitando. Só que no final das contas, quem perde? Eu ou ela? Ela. Porque se ela expôsse o que ela sente, se ela falasse, seria mais fácil resolver. Mesma coisa funciona no casamento. Tive um dia ruim lá fora, todo mundo tem esse direito. É o trânsito que tá ruim, o serviço que às vezes você chegou cansada, você tá com uma dor. Mas como que eu posso trazer isso da rua e pôr dentro da minha casa? Até poderia. Se o parceiro é bom, nossa, pô, aconteceu isso hoje no serviço. Fulano, passou, esquece. Vamos, bola pra frente. Daqui pra frente é um novo dia. Mas geralmente você nunca pega um parceiro assim. Então o que eu falo pra vocês, gente, conversam, coisas bobas, coisas bobas. Começa Deus numa refeição até o horário de dormir. E eu não gosto disso, eu gosto disso. Que daí fica tudo mais fácil na vida, porque a gente tá vendo casais se separar por porcaria, por coisas banais. Eu costumo dizer muito assim, que nem eu acabei de citar pra vocês, eu tenho filha casada, eu tenho netos, e às vezes eu vou fazer um comentário com a minha filha, dá tal coisa pro teu filho. Vou no Google. O Google tem filho? O Google é casado? O Google tem família? Então, quando a gente passa alguma coisa para uma pessoa, a gente passa por experiência. Não porque a gente foi no Google e pesquisou e falou, eu no Google tava assim. Não, a gente fala porque a gente viveu. O Google não viveu nada disso. Então, as pessoas precisam ter um pouco de consciência que tudo que
que a gente conversa, que tudo que a gente passa para as pessoas, a gente passa porque a gente teve uma experiência, a gente soube o que é passar por isso, não é fácil. Não é fácil você ver a juventude casando cedo, tendo filho cedo, se largando cedo, e casando, e casando, e casando, e casando, e casando. E casar também não é tão bom assim não, gente, porque é novas experiências, é pessoas diferentes, são ideais diferentes, são mil e uma coisa diferente. Então, quando eu falo eu me casei, eu não falo com orgulho, porque se eu pudesse ter casado com o primeiro e estar com ele até hoje, eu estaria até hoje. Não é orgulho falar que eu me casei X, não. Eu não trago isso na minha bagagem como orgulho, não. Eu acho que eu procuro o que a maioria das pessoas procura, que é a tal felicidade, o tal homem ideal, uma vida na qual eu possa me sentir segura de poder. É um parceiro para conversar, é um parceiro para uma luta. É como você ir para uma guerra sem arma. Marido é assim. Se você tiver um marido e ele não tá caminhando lado a lado com você, mesma coisa de alguém catar você e mandar você pra guerra sem arma nenhuma. Você vai pra uma guerra com a cara e com a coragem. Mesma coisa é pra mim. Meu ponto de vista. Pra mim, mesma coisa é o casamento. Então, o que eu costumo dizer é assim, se a pessoa tem um parceiro, eu costumo dizer sempre, o dinheiro não faz diferença. Desde que você tenha um parceiro. O que é parceria, gente? Parceria é você ter um companheiro para você chegar de saco cheio da rua e você poder desabafar com ele. Ele não tá jogando videogame, ou ele tá no celular, ele ser um bom ouvinte. É você ser uma boa ouvinte pro teu marido, mas quando eu digo uma boa ouvinte, sim, por um assunto necessário, não por uma coisa. Igual aquele ditado, encher linguiça, sabe? Aquele homem que enche linguiça e não sai nada do que ele fala. Isso também é horrível, como a mulher também enche linguiça, também é horrível. É um assunto que você tem começo, tem fim. Não é uma coisa que não tenha fim. Então eu costumo dizer assim, casamento é parceria. Se você tiver o parceiro ideal, você vive uma vida maravilhosa. Se você pegar um cara que você tá na China, ele nas Cuxichina, pode parar, porque você vai lutar sozinha. Então eu costumo dizer assim, tem casamento que só a mulher casa, ela vive 30 anos com o cara nunca foi casado, só na cabeça dela. Mesma coisa tem homem, que às vezes fica aí 10, 15, 20 anos casado e a mulher não tá nem aí. Eu aprendi uma coisa com a minha mãe, que ela sempre falava assim, que quando o dinheiro não entra pela porta, o amor sai pela janela. Ou por quê? Dificuldade financeira é uma coisa que acaba com o casamento. Então eu costumo dizer assim, que às vezes você vai conversar com seu marido, mas eu fiz tal coisa. Mas peraí, se ele se ferrar, você se ferra, porque se é uma parceria, você vive nisso. Se a sua esposa se ferrar, você se ferra, porque se é uma parceria, vocês estão juntos. Então, muitas coisas, às vezes eu escuto, eu dou risada, às vezes casais falam pra mim assim, eu falei pra ela, se dane, paga a escola pro meu filho. Mas peraí, gente, eu não tô nem aí, mas se vai sair do bolso dela, tá saindo do bolso dele, porque não é uma parceria, vai diminuir. Então, tudo isso daí, tudo é detalhe num casamento. E tudo é detalhe no namoro. Se você pega uma mulher pirracenta, olha, eu não tenho dinheiro para te levar para comer um lanche, mas ela quer o lanche naquele dia, mas só que você não tem condições, e ela insiste, porque se ela insistiu no namoro, ela vai insistir no casamento e vai ficar pior. E vice-versa, a mesma coisa com o homem. Então as pessoas têm que se ligar nisso, gente, porque casamento, se um cai, o outro cai. Se um sobe, o outro sobe. Então, e não adianta no casamento só um lutar. Os dois têm que lutar junto, vencer junto. É como uma guerra, manda um soldado só pra guerra. E vê se ele vai ganhar essa guerra sozinho. Ele não vai. Se ele não tiver um parceiro do lado, obviamente ele vai morrer. A mesma coisa é o casamento. Morrer que eu digo, né? Entre aspas, porque vai morrer, porque uma hora você não vai aguentar, você vai se separar. E o casamento, se você for vencer, se uma separação é uma morte, você tá acabando com a tua família.
Então, olha, se eu for ficar falando pra vocês de casamento, de namoro, papapá, eu tenho tanta coisa pra falar e eu iria amanhecer falando. Então eu vou dar uma pausa por aqui e quem sabe um dia desse eu faço um outro vídeo pra tentar explicar mais ou menos a minha visão sobre a vida, e sobre o casamento, e sobre o namoro. E às vezes as pessoas consigam entender um pouquinho do que eu tô querendo falar, porque o que eu tô tentando falar é que tudo que eu tô falando eu vivi, vivo, tenho amigos que bebem, então eu vou fazer outros mais detalhados, que hoje eu tava meia, então eu gravei esse vídeo meio assim que nas pressas, mas depois eu vou fazer um outro mais detalhado para vocês tentar entender um pouquinho mais ou menos a minha visão sobre a vida e sobre o casamento. E eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, se inscreva no meu canal e aceita opinião também, porque como eu, deve ter milhares de mulheres pensando que nem eu, ou homens também, então vocês me deixam um recadinho lá que eu vou analisar. Obrigadão, gente. Beijão.